Salve galera, firmeza! Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Titi Romulo. Bora pra mais uma novidade pra nós aí? Roda a vinheta! Fala minha galerinha! Show de bola? Cara, a gente lançou um videozinho aí pra vocês e a gente mostrou ali, segundo a minha opinião, o meu gosto, quais heróis eu recomendaria, assim, que vocês focassem no beta, para vocês conhecerem os personagens, para que vocês possam sentir melhor aí, ou fluir melhor na gameplay. Lembrando que aquilo lá é uma recomendação do meu gosto, não significa que aqueles personagens são os melhores do game, né? Então, seguindo ali o meu gosto, eu fiz aquele vídeo para vocês. E esse vídeo aqui, cara, praticamente é um complemento dele, né? Porque lá eu não entrei em detalhes do personagem. E aqui, o que a gente vai fazer, cara? Aqui a gente vai entrar no jogo aqui e a gente vai escolher um personagem aleatório, tá? Porque o que a gente escolher aqui, o que a gente for falar aqui, vai servir para qualquer personagem. Qualquer personagem que você quiser focar, independente se tá naquela lista que eu falei ou não, tá? Se for uns personagens que você acredita que seja melhor do que eu falei, mas é o seu personagem queridinho, o que eu falar aqui vai servir para ele, tá? Então vamos sentar aqui, pegar a nossa pipoquinha, ligar a televisão e ver o que o Titi e o Romulo aqui vai falar para nós. Então vamos lá, galera. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai entrar aqui na parte dos ânimos e você vai escolher o seu lindo e maravilhoso personagem que você adora, que você ama de paixão. Eu já tinha falado isso para você no vídeo passado. Quem não viu, eu vou até colocar o balãozinho aqui em cima para que você possa assisti-lo. Eu recomendo que você assista. E aí, o que você vai fazer depois que você assistir o vídeo? Você vai aproveitar e vai deixar o like agora aí. Deixa esse like aí agora nesse vídeo para você não esquecer de dar no final. Então você vai dar esse like agora, beleza? E não esquece também que logo abaixo do comentário ali tem um hype. Dá uma hypada no vídeo para ajudar a gente. E lembra que a gente está tentando, com o apoio de vocês, crescer o número de seguidores no TikTok. Cara, minha conta no TikTok tem pouquíssimos dias. A gente já tá com 37, 38, eu não lembro de cabeça quanto que é. Mas se você for lá e seguir a gente no TikTok, já vai ser o 39, já vai ser o 40, já vai ser o 41. E vai ajudar a gente a chegar cada vez mais próximo aí da meta de 1000 seguidores para que eu consiga fazer uma livezinha lá no TikTok. Então, vamos falar do que interessa. Chegou aqui, cara, lembra que eu falei para vocês ficarem de olho nesse livrinho, que é o Guia do Animus, onde que ele fala quais são os personagens que poderiam fazer parceria com você? Não precisa, cara. Não precisa de seguir isso daqui, tá? Isso aqui é recomendação. Ah, eu vou desfazer o meu time porque tem que ter a Bioentin ou tem que ter a Valéria. Não, nada a ver. A Ariam, ela vai jogar com o seu time, independente se tem um ou não. O legal é que com essa parceria a gente aproveita mais da Ariam, beleza? E a mesma coisa dos outros. Mas o que tá de interessante aqui, cara? Aqui você tem as conchas recomendadas, que são as carapaças, e os modos recomendados. Isso para quando você está iniciando o jogo. Quando você já começa a entender melhor como que o jogo funciona, você vai passar por classe intermediária, você está mais avançado no jogo, você já tem outras carapaças mais interessantes aí para trabalhar com você, e ele te mostra a porcentagem que essa carapaça vai te dar em vantagem no campo de batalha. E lá pro final pro mid, né? Lá no meio, pro fim do jogo, você já tem o estágio final aqui, aonde que ele não te mostra merda nenhuma. Sacanagem. Tem alguns que ele mostra, tá? Mas, cara, vai se baseando no estágio inicial, porque é quando você vai começar o jogo, né? E depois você pode, no estágio intermediário, estudar qual desses aqui melhor se enquadra no seu time. Lembrando, gente, que isso aqui são guias recomendados, não significa que tem que ser isso daqui, mas é um norte, é um guia para você não começar vazio, para você não começar pelo menos com coisa errada, né? E aqui embaixo a mesma coisa. Quais são os módulos recomendados para que você coloque no seu personagem? No estágio inicial, no estágio intermediário, beleza? Cara, não tem nada aqui no final não, tá? Eu fiz de sacanagem mesmo. Tá? Não tem nada, por enquanto não tem nada, não na versão beta, tá? Mas aqui, a colheita, por exemplo, cara, é
bem lá pra frente, cara. Você tem que avançar muito pra você começar a farmar a colheita, porque o boss lá é bem fodido pra matar, pra você pegar a colheita. A colheita é muito bom aí pra Arian, tá? Mas 98% você vai usar aqui a ofensiva e 1,5% de velocidade de ataque, tá? Cara, eu gosto de trabalhar com ela 100% na ofensiva. Mas de vez em quando, dependendo da batalha que eu vou fazer, eu costumo trocar o módulo e colocar a parte de speed, tá? Mas eu acho que se eu mostrar aqui pra vocês os meus módulos, aqui, ó, tá vendo? Ela tá quase full, como é que fala? Full ofensivo, tá vendo? Você pode ver que a corrida aqui não tá nem ativa. Por quê? Porque provavelmente eu tirei algum módulo aqui que eu tinha de speedo e deixei com ofensiva, tá vendo? Eu gosto, é meu gosto, tá? Gente, lembrando que o que a gente tá mostrando aqui nos módulos não significa que seja 100% correto. Cada player, cada jogador tem a sua maneira de jogar com o personagem. Eu prefiro ela 100% ofensiva. Mas tem gente que gosta de jogar uns speedo aqui. Eu jogo de vez em quando, tá? Mas na maioria das vezes eu deixo ela aqui com ofensiva, tá? Então, partindo aqui pro personagem, a gente já viu que lá a gente tem a parte de atributo, que é onde que você vai fazer o update do cara. E quando você chega num determinado momento, você atinge o limite, você tem que fazer update das estrelas, tá? Isso é bem raro. E é bom você ter certeza aí do personagem que você quer, pra você não ficar gastando recurso, né? E aqui eu vou precisar de 4 cartas lendárias. Eu só tenho 2. Eu tenho que farmar essas cartas lendárias, tá? E essas cartas lendárias são um saquinho pra farmar. Mas aqui, cara, eu acho que nelas... Todo objeto aqui, ele costuma falar pra você onde você consegue, tá? Mas eu não sei se as cartas lendárias aqui... Aqui, ó. Modo de aquisição, comprando na loja. Então, esses caras, por enquanto, no jogo, você já consegue comprar na loja. Mas eu acredito que mais pra frente eles vão liberar aqui maneiras interessantes de você conseguir pegar esse cara farmando. Em missões, outra coisa. Porque comprar na loja também não é muito caro, não. Tá? O jogo te dá recurso para você comprar. Mas já fica a primeira dica aí. Tá precisando de algum recurso essencial? Por exemplo, na Arian ali, eu preciso de um item específico para proeza. E eu não sei onde conseguir. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Já que eu expliquei do atributo aqui, expliquei das estrelas, vamos falar da proeza. A proeza é muito importante, porque é onde que você eleva o nível das suas habilidades, tá? Você eleva tanto o nível das habilidades, como o nível do seu personagem também, tá? A gente vai falar disso aí melhorzinho daqui a pouquinho. Então você pode ver que a Arian, aqui na parte especial dela, eu já tô com nível 2 habilitado. Eu preciso aqui dessa paradinha aqui, para poder deixar ela para ir pro nível 3, e solicitar dela um item específico para quebrar esse limite e ir pro nível 4 e assim por diante. Que paradinha é essa? Para os personagens que são SSR, isso é um pouquinho mais caro, tá? Que vamos ver se aqui tem, aqui ó, que é esse cara aqui que a gente chama de malha perfeita, tá? Essa malha perfeita você pode comprar na loja, você pode pegar em recompensas de missão, você pode pegar pela recompensas de primeira conclusão. Da mesma maneira, cara, que a malha perfeita é entregue, aquelas cartas também provavelmente serão, tá? Então, não se preocupa muito que tem que comprar na loja. E mesmo que você vá comprar ela na loja, alguma coisa, cara, não é tão cara. As coisas na loja não são tão caras, tá? Mas é importante você ficar esperto na parte aqui das suas especiais. Qual que você acredita que vai dar mais, como é que eu vou dizer, mais vantagem no campo de batalha, e foque, tá? Foque em poder fazer update dessas habilidades. Como que a gente faz update dessas habilidades, né? Nós fazemos em proeza, consumindo esses itens aqui, né? Que são materiais específicos da facção Darim. Qual que é a facção Darim? Facção Darim como é que chama essa merda aqui, velho? Essa facção aqui? Se ela fala aqui o nome dela. Razão. Ela é da facção da Razão. E onde é que a gente consegue farmar essa proeza, né? Esses itens de proeza dessa facção. Aí você vai lá no desafio, tá? Aí você vem aqui nos desafios. Cadê o desafio aqui? Você vem no desafio. E você tem aqui material de proeza. Tá vendo? Ó, até deixei um farm rolando aqui.
tem o material de proeza aqui. Aí você vem aqui no material de promesa e você tem proeza. Você tem razão, razão, estranho, vazio, desordem e constante. Cada personagem aqui tem uma facção. Daí que vai também outra coisa que a gente vai fazer mais para frente em outro vídeo, que é a composição do seu time, né? Tem que tomar muito cuidado na composição do seu time, que dependendo você coloca os personagens que você gosta, né? E pode até dar um ganho no campo de batalha, mas você acaba tendo personagens com facções iguais, tem uns atributos interessantes, mas para upar é complicado, né? Tô falando para você colocar um de cada? Não tô falando isso, tô falando para tomar cuidado, porque às vezes você quer focar no personagem e você acaba gastando recurso em outro que poderia ser menos primordial para você, né? Aí você vem aqui, cara, e farma o seu material, tá? Já que nós vamos farmar aqui, eu vou aproveitar para você e mostrar um pouquinho do que eu não mostrei no outro vídeo para vocês ali. Eu vou entrar aqui no desafio e vou mostrar para vocês como que tá o meu time básico nesse beta que a gente está fazendo aqui, tá? Nesse time aqui, cara, eu tava fazendo alguns testes e não gostei, e falei isso pra vocês, né? Eu Eu invoquei o Hellkit, mas, cara, de coração, eu não curti ele, não curti mesmo, tá? E eu não tô usando ele mais no meu time. Você pode ver que ele é um cara que eu tava upando ele aqui, né? Hoje aqui, cara, como é que tá o meu time? Como que eu tô criando o meu time? Como é que ele tá nascendo, tá? Eu tenho a Tiamat, tá? Você pode ver que ele é nível 23, tá? É o meu tanque que eu amo de paixão, tá? Eu chamo ela de tanque, cara. Muita gente não acha que ela é um tanque, tá? Eu acho que ele é tanque, ela aguenta porrada pra cacete. Mas eu chamo ela de tanque, tá? Eu tenho a Tiamat, que eu uso ela como meu tanque, tá? Eu uso a Aria como meu dano em área, que eu gosto pra caramba. Cara, apaixonei com a Lili, tá? Apaixonei com a Lili. Ela é muito legal no campo, me ajuda pra caramba. E aí, cara, quando a minha batalha permite 5 personagens, eu uso a Sanya e eu uso a minha cura. Quando não permite 5, eu tiro a Sanya e coloco a minha cura no campo de batalha, tá? Então é esse timezinho aqui que eu tô usando neste momento. Você pode ver que a Langlo tá com nível 4, a Sanya tá 9, né? E a Tiamat aqui tá 23. Por quê? A Tiamat eu já tinha ganho, né? Mas a Langlo e a Sanya ficaram mais recentes, né? E eu acabei aqui, como é que eu posso dizer? Ainda não upando elas, sem material para upar. E lembra aquele negócio para tomar cuidado na hora de upar, justamente que a gente está farmando aqui, que são esqueci o nome da parada. Mas que a gente está farmando aqui, observe que Tiamat e Langlo são da mesma facção, né? Então na hora de upar ali, tem que tomar o cuidado para você sempre guardar um pouquinho para o outro guerreiro seu. Vamos lá, bom que a gente viu um pouquinho de gameplay. Esse é o time que eu tô usando, cara. Essa é a Tiamat. A Arinha tá bem mais upada, tá? Do que todo mundo aqui. É bonitinha a cura dela, velho. É muito bonitinha. Tiamat, olha esse poder que lindo, velho. Acabou. Simplesmente acabou. E aí você farma aqui o que você precisa, né? Que são os materiais para fazer as proezas lá poderem subir. No caso aqui eu peguei 19 azuis, né? E aí a gente volta lá pro nosso herói, já que a gente deu aquela farmada na proeza aqui. A gente volta ali pros heróis, né? E faz o up que a gente precisa, né? Vai na proeza aqui, né? E faz ali o up que a gente precisa. Não era dessa aqui que eu tava upando, acho que era essa daqui, não era? Não, essa aqui não é. Qual que era que eu tava upando? No caso era essa daqui. E você pode ver, cara, acho que não é nenhuma das duas, né? Você pode ver, cara, que aqui eu tenho precisando de 45 dessa e eu tenho 70 dessa de 120. Essa menina aqui, elas podem ser convertidas, tá? Eu posso pegar essa quantidade que eu tenho aqui, eu não sei quanto que é por cada um, e converter. Por exemplo, aqui, ó. Eu posso pegar no ponto de observação da razão, tá vendo? Onde conseguir. Lembra, todo material que você precisa, clica nele, que ele te fala onde você consegue. Então, ó, posto GP, síntese de cristal e usar pacote. Você pode vir aqui na troca e você pega o azul, né? E converte aqui para esse cara. Então, um azul, vem para cá, ó. Olha lá, 2. Eu preciso de 2, né? Acho que dá para fazer aqui, cara.
Vamos ver quanto que ele vai me converter aqui, ó. Olha lá, ele pegou, eu tinha 70, ele pegou 5 e converteu. Então, cada 5 do azul me dá 1 para cá. Então, você pode converter, tá? Os módulos, cara. Expliquei dos módulos, mas eu não falei onde que você consegue esses módulos. Cara, é da mesma maneira. Você clica nele aqui. Ah, aqui ele não vai falar, né? Porque já tá equipado aqui. Mas os módulos, a gente farma esses caras lá no desafio. De novo, você vem aqui no desafio. Desafio. E aqui você tem carapaça, onde você farma carapaça. Queda de módulo. É aqui que você farma o módulo. Se você quer um módulo de velocidade, é na Doki Doki. Se você quer um módulo de ofensiva, é no Robô Terror, tá? Se você quiser cura, Robô Terror. Quer tanque, Doki Doki. Pô, como é que você sabe disso? Porque é só você entrar que ele te mostra quais são os caras que te dão. Aqui, ó, defesa e velocidade. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui onde eu falei que ele dropa a colheita, tá vendo? Cara, matar essa menina no difícil é foda. Tem que estar mais avançado do que eu. Eu sou 13 ainda, né? Então aqui eu tenho colheita, velocidade e tanque, tá vendo? Lá no outro aqui, eu tenho ofensiva, eu tenho vida, cura e ofensiva. Tá vendo? Vida, cura e ofensiva. No difícil. Cara, no nível que eu tô, tá complicado, né? De passar dele, ainda mais com os heróis novos que eu tô aqui no campo de batalha. Então, quando você entra no personagem, cara, você tem que ficar atento. Primeiro ao livrinho, né? Quais são as vantagens de usar a recomendada. Você vai colocando aqui as recomendadas e você vai estudando se essas recomendadas são realmente boas para sua gameplay ou não. Você pode trocar. Lembra que eu falei que eu de vez em quando coloco aqui Speedo ou de vez em quando eu removo, tá? Item importante sobre os módulos. Quando você coloca os módulos, você vai ver que cada módulo aqui... Deixa eu pegar um módulo aqui, ó. Você pode ver que os módulos, ele tem aqui, ó, duas ofensivas, 2 velocidades, 1 velocidade, 2 defesa. O que é isso, cara? São pontos. Pontos que somados liberam um atributo para você. Então, se você clicar aqui, você vai observar que se você fizer 4 pontos de ofensiva, você tem 10% de ataque. Se você fizer 8 pontos de ofensiva, você tem 25% de ataque. Se você fizer 12 de ofensivas, você vai ter 45% de ataque. Dica importante. Os módulos que você usar aqui, suas carapaças também carregam. Então, se você precisa, por exemplo, de fazer 12 aqui na ofensiva e eu só tenho 11, eu posso vir aqui na minha carapaça, por exemplo, ó, e ver se eu tenho uma carapaça que vai de encontro a ele. Se pode ter 3, 4, 5 ofensivas aqui, né? Pontos de ofensiva. Porque isso aqui soma, ó. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Eu posso arrancar aqui, por exemplo, esse bichinho aqui e colocar esse cubo aqui com velocidade 2. Vou habilitar 4, né? Vou habilitar aqui 4 desse cubo, ó. Com 4 aqui eu vou ter 10%, eu vou ter 8% de velocidade, que já é uma ajuda, né? E posso tentar farmar lá no desafio uma carapaça que me entrega 4, 3 ou mais de ofensiva aqui do dragãozinho, como é que ele chama? Cometa vermelho. Que aí eu posso vir aqui na queda de paracaça e ver quem é que entrega o cometa vermelho. Ó, esse cara aqui entrega o cometa vermelho, tá vendo? Aí eu posso ir tentando aqui até cair o cometa vermelho com mais dificuldades, beleza? Óbvio que à medida que você vai avançando, né, os caras vão entregando mais caras interessantes para nós, né? Por exemplo, esse aqui eu não lutei ainda, não lutei contra a minha amiguinha aqui para ganhar esses bichinhos aqui, né? Que é o Vendaval Branco e o Tomano Doji. Ainda não lutei aqui ainda para pegá-los, tá? Gente, é um vídeo não muito demorado, mas bem simples, mostrando para vocês, né? Baseado naquele outro vídeo que eu fiz, como que a gente tem que focar aqui nos heróis para saber qual módulo eu vou usar, como é que eu coloco o módulo, a soma dos módulos e os atributos aumentados de cada módulo, a proeza, como é que eu olho para a proeza. Além da proeza aqui que eu falei para vocês, né, faltou um item aqui, né? Aqui, além de você usar os módulozinhos aqui de proeza
para você aumentar aqui o nível do seu especial, você também tem aqui dentro da proeza o núcleo aqui, tá vendo? E esse núcleo aqui é aumentado com fragmentos da personagem. Então, quando você tem... Deixa eu ver se eu tenho da Dorothy aqui, ó. Tá vendo a Dorothy aqui? Quando eu tenho... Por isso que eu falo que a Dorothy é uma healer muito importante no início do sua gameplay. Porque você vai levar ela por muito tempo, né? E aí você vai o quê? Você vai ativando, tá vendo? Ó, os pontozinhos da Dorothy aqui, ó. Vamos lá, vamos ativar. Vai ativar mais 2 ali. Vamos ativar, vai ativar mais aqui, ó. Lá, pronto. E à medida que você vai ativando isso daqui, ele vai melhorando os atributos da Dorothy. E a Dorothy vai ficando bem mais interessantes, né? Isso aqui ficar full é o seu objetivo, né? Então, da mesma maneira que eu fiz com a Dorothy aqui, você também pode fazer com o seu personagem querido. Além de farmar, né, o chip para proeza, você também, se ganhar ela repetida, tiver a sorte de ganhar ali a linha repetida, você vai aumentar aqui a espinha dorsal das habilidades de atributo dela. Isso é importante também, eu já estava esquecendo de mostrar isso para vocês. Povo, era isso que eu queria falar para vocês. Se gostou do vídeo, deixa o likezinho, comenta o que você achou. Se você queria ver algo que eu não falei aqui, comenta também. E não esquece de compartilhar o vídeo com a galera que está jogando ou tem interesse de jogar o jogo que você conhece. Show de bola? Até o próximo vídeo. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.